Muito bom dia, maravilhosas! E hoje nós temos um audiocast aqui pra gente falar um pouquinho sobre negócio. Vamos? Então, gente, eu gostaria de falar muito mesmo sobre muitas coisas, mas hoje eu quero começar a falar sobre negócio, falar sobre as emoções, e é uma coisa que eu já falo, e eu tomei uma decisão de que tudo aquilo que eu vejo que tá distorcido, invertido, eu vou honrar com tudo aquilo que eu estudo e que eu vou vir aqui falar, trazer para vocês, né? E às vezes isso não cabe numa sequência de stories ou sei lá o que, e uma live muitas vezes fica esquecida. E aqui, né, no YouTube, alguém passa, alguém vê. Tu tá indo pro trabalho, tu tá lavando uma louça, tu tá fazendo a comida, tu tá tomando um banho, tu coloca ali pra tu ouvir, pra tu também ter as tuas consciências e pensar, né? Pensar fora dessa caixa, porque eu gosto muito de observar tudo que acontece na internet, tudo que estão falando por aí, e muitas vezes é uma cópia da outra. Alguém fala uma coisa, outra pessoa fala outra coisa, e isso vai se repetindo, desencadeando um efeito dominó. E aí eu quero falar sobre coisas que eu tenho ouvido, né? E quero que vocês, e quero trazer para o mundo de vocês também uma percepção de outra forma, uma outra visão. E dá para dizer mais ou menos que se a gente fosse olhar por outra perspectiva, né? Aquela perspectiva da carta do tarô do louco, do enforcado, que ele tá de cabeça para baixo, que ele tá olhando por uma outra perspectiva. E eu tenho visto muito vídeo, muito link patrocinado, porque agora a gente vê muito toda hora, né? Ali rolando o nosso feed. De um assunto que eu quero falar hoje, que é sobre, e que eu já falo há um tempo, né? E que é sobre a criança ferida e o nosso negócio. É um assunto que dá muito pano para manga, mas eu vejo uma repetição de padrão falando da mesma forma, do mesmo jeito, que a criança que procrastina, que a criança que não sabe falar sobre dinheiro, que a criança, e aí a gente já coloca uma culpa, que tipo, o problema toda na minha criança interior, e aí já cria um ranço da pobre da criança interior, que ela tá ali para te comunicar alguma coisa, que ela não tá ali para ser um problema, e as pessoas fazem isso ser um problema, como se tu não resolveu o BO com a tua criança, o negócio vai dar ruim. E aí vem todas as questões que trazem como é só fazer isso, é só fazer aquilo. E aí tem muita gente que olha para a criança uma só vez e acha que já entendeu a dinâmica toda da tua vida, do teu negócio, que vai prosperar muito, mas a gente só pode ter na nossa vida aquilo que a gente consegue manter, né? Até porque a prosperidade, o bloqueio da prosperidade, ele não é sobre a criança e lidar com a criança, né? É sobre vitalidade, é sobre a energia vital, a energia prânica, né? A tua energia vital, a energia sexual, a energia prânica, como tu quer chamar, né? Mas a força da tua aura, que a aura é uma coisa que eu falo bastante, ele é o reflexo da tua prosperidade, né? E muitas pessoas pensam que poder pessoal é uma habilidade que se desenvolve. E aí vem toda aquela conversa dizendo que, porque vamos se motivar, porque vamos dar jeito, porque a tua criança é teimosa, a tua criança é birrenta, tu tá procrastinando porque tu tá na criança. E o buraco é um pouquinho mais embaixo, né, gente? As coisas não são assim rasas. O que é raso é comportamento. E no momento que a gente se abre para fazer algo diferente dos padrões da nossa família, e que isso também é muito falado,
porque depois da pandemia, né, parece que todo mundo criou a coragem de fazer aquilo que gostaria, que é de ter o seu próprio negócio, que é encontrar a liberdade dentro de si. E a saída para isso, com toda essa facilidade, com todo esse acesso à internet, foi viver desse propósito. Mas também que descobrimos que esse tal desse propósito não é só flores, não é um campo rodeado de rosas e seres da nona dimensão e tudo mais, né? Viver o propósito também é viver sacrifícios, também é viver aprendizados, também é lidar com a sombra. E o nosso propósito aqui é sermos nós mesmos. O propósito, ele não é uma profissão, ele não é o teu negócio. O propósito é tudo que envolve a tua essência, quem tu veio ser. E quem tu veio ser envolve absolutamente tudo. Aquilo que é bonito, poderoso, potente sobre ti, e aquilo que é feio, obscuro, medonho sobre a gente, né? E aí é muito fácil chegar e falar: é porque o teu negócio não tá prosperando por causa da criança, tudo começa na criança. E aí a gente começa a achar que a gente tem que ter uma postura adulta e acaba se enrijecendo. Por quê? Por causa da maldita da criança. E coitada da criança, não é nem ela que tem culpa disso tudo. É porque envolve muita coisa. É muito raso falar só de uma coisa. É muito raso eu vir aqui falar que tudo é limpeza uterina, que é tudo a criança, que é tudo a prosperidade. Não, gente, a gente é uma máquina de muitos mecanismos, de muitas coisas. O nosso corpo, ele é um milagre, a nossa vida, ela é um milagre. A gente tem cada partezinha, ela comunica alguma coisa. Então não é só aquilo, não é só a falta de mãe, a falta de pai, a criança interior, o teu negócio, isso, aquilo. Envolve todo o teu campo, envolve muita coisa. E aí a gente criou uma dificuldade, porque quem tem essa crença, né, do sacrifício, vai criar sempre a dificuldade de ir pelo caminho mais profundo, de bloqueios, e daqui a pouco já vai inventar vida passada, e aí que eu tenho um pacto, e que não sei o quê, porque eu fiquei com o diabo em outra vida, eu fui a crush dele, agora eu tô comendo o pão que o diabo amassou, porque ele fez uma torrada pra mim no inferno, e aí eu dei um fora nele quando eu vim pra outra vida, porque eu queria ser mais ascensionada, e aí o diabo me mandou uma praga, e hoje eu não prospero por causa disso. A gente adora inventar problema, né? E um dos problemas que eu vejo é demonizar pai, mãe e a criança interior. Por quê? Não estou dizendo que muitos profissionais não sabem o que estão fazendo, mas chegou um nível de persuasão tão ridículo e tão desesperador que as pessoas, elas falam qualquer bobagem para vender, né? Ao invés de ser íntegras, ao invés de falar a verdade. Porque tá todo mundo, e todo mundo já reconhece, que tá cheio de dores, que tá cheio de questões emocionais, porque coisas não foram desenvolvidas, não sabemos nos regular, e a gente começa a pontuar as nossas emoções, o nosso sentir como um problema, né? Assim como não pode reclamar para não baixar a vibração, não pode isso, não pode aquilo. Então é um mundo cheio de restrições, né? E cheio de criar problemas, que é tipo assim, a desculpa de não se movimentar agora com um movimento simples. Por quê? Porque eu não quero ser simples, eu quero ser heroína. Eu quero, né, terminar o dia salvando, né, mais um. Porque eu sou menina super poderosa. Porque se for uma coisa bem fácil de eu resolver, eu não tenho como responsabilizar ninguém, não tenho como botar problema em ninguém, né? E aí vem que a gente começa a endeusar essas pessoas, por quê?
A gente nem sabe se é verdade, mas só porque a pessoa viaja, tem um carro e isso e aquilo, a gente não sabe nem o que tá por trás daquilo que ela tá mostrando, porque é só uma fatia da vida, né? Ninguém posta os dias que tá chorando de noite, ninguém posta os dias que tá achando que tá enlouquecendo da cabeça, ninguém posta quando tá tendo uma questão de problemas em casa. Ninguém posta isso, todo mundo posta a parte feliz. E aí, olhando de fora, todo mundo acha que a vida de todo mundo é feliz e que quem é rico não tem problema, que quem é rico é uma pessoa espetacular. E a gente acaba endeusando essas pessoas e a gente quer se tornar elas. E vai criando um caminho árduo para nossa vida, exatamente porque a gente quer ser esse modelo de pessoa. Então a gente abusa do nosso corpo, às vezes querendo acordar 4 da manhã, sendo que o corpo precisa dormir mais, forçando treinar todos os dias, sendo que o corpo não aguenta treinar todos os dias, restringindo a alimentação como se fosse um castigo por não ser uma menina boa e não se alimentar bem, trabalhando muito porque se não trabalhar, se não se dedicar, a prosperidade não vem. E a gente esquece que tudo envolve outras coisas. A gente fica que nem um cavalo na sela, né? Que a gente tá olhando só para uma coisa, só para aquilo que nos disseram. E aí eu te pergunto, quantas coisas tu deixa de fazer porque tu tá obedecendo a essas regrinhas de quem tu acredita que é melhor do que tu? Tu não vive o teu ritmo, tu não vive a tua vida, porque tu aprendeu e tu aprendeu com alguém e escreveu aquilo na pedra, né? E que tu acha que prosperidade, tu não usa o teu dinheiro da forma que tu sente de usar, porque fulano que é rico disse que é pra usar assim. E é como se aquilo tivesse escrito na pedra mesmo, e que não tem outro jeito, que tu não pode desenvolver outro jeito, que tu não pode fazer de outro jeito, que é aquilo. Por quê? Porque a pessoa é rica, e quem é rico é perfeito. E aí a gente vai comprando milhares e milhares de mentira, e quando vê o tempo vai passando, o nosso negócio, que era para ser uma coisa leve, que era para ser uma coisa de contribuição, que era para ser uma coisa de aprendizado mútuo, que era para ser degrauzinho por degrauzinho, tá te consumindo e tá te deixando infeliz. E aí tu começa a duvidar desse propósito, né? Por quê? Por causa dessa pseudo-informação, vamos dizer assim, porque tu acha que tu não consegue procrastinar, porque quem tá tomando conta da tua vida é a tua criança birrenta, é a criança teimosa, é a criança que não quer trabalhar. E às vezes é só um chamado do teu corpo para dizer, para, porque sentir é muito difícil. Tu não consegue nomear aquilo que tu sente, tu não consegue reconhecer aquilo que tu verdadeiramente sente. Então, tu te identifica com algum comportamento e tu já dá o teu diagnóstico. Tu não busca sentir, ficar na presença. Se alguém manda tu meditar, tu medita, mas tu não sente a meditação. Se alguém manda tu fazer tal coisa, tu faz, mas não faz na presença. E aí o que vai acontecendo? Cada vez mais tu vai se perdendo de ti e o teu negócio e o teu verdadeiro propósito vai se tornando um fardo, um peso que tu tá carregando. E aí, só porque tem 500 estratégias, 500 narrativas, 500 copia e cola, e tu entende a dor do teu cliente, tu vende por vender, tu oferece por oferecer, porque a tua meta é só ter dinheiro e não ter pessoas gratas e não contribuir de fato, não tem um propósito por trás disso, né? Então acha que assim, só porque eu tenho um propósito eu vou nadar em rios de dinheiro, e se eu não estou nadando ainda em rios de dinheiro é porque meu propósito tá errado. Eu vou lá ler os meus registros acásticos, eu vou tirar um tarô, e eu não entendo que a vida ela é uma roda da fortuna, né? Uma hora ela tá muito boa, outra hora não tá tanto, porque a gente precisa passar por processos e as nossas crenças, as nossas resistências e tudo mais.
E eu não tô querendo trazer, né, uma visão assim pesada, amargurada, nem nada. O problema é que já tá vendendo muita ilusão. E a gente precisa entender, se entender de fato, né? Tá muito copia e cola de fala. É como se todo mundo estivesse dando print de coisas que tá absorvendo e tá replicando isso sem sequer botar a sua essência dentro. Então é assim, eu escuto uma conversa, eu dou um print mental e eu replico aquilo. Eu não vou atrás da informação. Eu não leio, eu não estudo, eu não desenvolvo aquilo que eu realmente penso. E aí fica todo mundo igual. Assim como tá todo mundo igual, né? A gente olha pessoas famosas, por exemplo, todo mundo tá com a mesma boca, todo mundo tá com a mesma cara, todo mundo tá com a mesma mandíbula, todo mundo tá com o mesmo sorriso. Tudo tá bem parecido, né? O que é moda, vai lá e faz. E os negócios na internet, eles estão assim. Então, tem muita distorção, né? Existem formas de tu fazer o teu negócio como nos negócios físicos. Nem todo restaurante é igual. Nem todo cabeleireiro é igual. Nem toda manicure é igual. Nem todo supermercado é igual. Nem toda livraria é igual. Nem toda sorveteria é igual. E por que que na internet todo mundo tá querendo ser igual? E todo mundo tá acreditando nessa baboseira de eu tô procrastinando e aí eu tenho que me acordar e tomar um banho gelado pra parar de procrastinar, pra não sei o que no meu cérebro, sabe? A gente prospera no conforto, a gente prospera no acolhimento, no sentir bem, sentir reconhecida, valorizada, amada. E aí eu te pergunto, por que que esse bando de crítica está dentro de ti, baseado em algo que alguém falou, de alguém que nem te conhece, que nem conhece a tua história, mas só porque a pessoa tem um monte de seguidor, um monte de dinheiro, tu valida aquilo que ela fala. Sendo que dentro de ti tem muita riqueza e tu não tá explorando isso. E tu não tá indo atrás da informação que realmente te conecta a quem tu é, a tua verdade e outras coisas mais, né? E uma coisa que realmente me incomoda é quando a pessoa fala: tu não tá prosperando por causa da tua criança birrenta e teimosa. Quando a gente vai lá, né, procurar o que é birra, a gente vê que a birra é uma coisa que a gente faz como se estivesse testando os outros, né? É uma teimosia. E se a gente está falando de criança, a gente sabe que só quem é birrento é adulto. Criança não faz birra, porque a criança ela está aprendendo. Então, no mundo dela, ela só sente. E como nós adultos temos dificuldade de sentir, a gente julga a criança por sentir. A gente julga a criança por ela ser espontânea, por ela ser curiosa, por ela se dar o direito de sentir e expressar o que quer. Tanto que hoje tem curso para aprender a ser mãe e ser pai. Por quê? Tava crescendo tudo errado. Tá tendo muita consequência dessa forma tradicional. Pra gente realmente entender o cérebro, entender as dinâmicas, entender as emoções, entender os traumas, né? E aí o que acontece nessa tua percepção? Uma retraumatização. Por quê? O que é o trauma? Quando acontece algo na tua vida que te impacta e tu não é acolhido por aquilo, exatamente naquele momento que aconteceu esse evento, e pode ser qualquer coisa, tá? Pode ser alguém gritando contigo na rua e gritando: fulana, tá ridícula. Isso não seria causa de um trauma, mas aí, naquele momento tu sentiu tanta vergonha, olhares, e tu te sentiu a pessoa mais imbecil do mundo e ninguém te acolheu. Todo mundo começou a te olhar e rir da tua cara e tu sentiu super inadequado e não houve acolhimento. O que tu faz? Tu desassocia daquela ideia naquele momento, tenta esquecer, joga pro lado, joga por debaixo do tapete e tu sai daquele lugar e tu nunca mais volta. Toda vez que tu pensa em ir naquele lugar, tu nunca mais volta. Criou-se o trauma com aquilo, né? Aquilo criou um trauma. Ficou uma marca dentro de ti. E que toda vez que tu olha para isso, tu usa como um mecanismo de defesa. Então,
vamos dizer que, como mecanismo de defesa, tu já te abusa, porque foi uma humilhação. Tu te sentiu humilhada diante de uma fala que te expôs. E aí, o que acontece? Tu já usa como mecanismo de proteção, né? Um mecanismo de tu te defender desse sentimento novamente. Tu já te autoabusa para que alguém te faça isso, não vai ser uma novidade. E quando a gente fala sobre birra, não existe uma criança birrenta dentro de ti. Existem padrões dos quais tu precisa ver, porque as pessoas falam como se, ok, eu reconheci que eu sou birrenta, não vou ser mais birrenta. Tudo faz parte de ti. A criança que procrastina, então tu vai lá e se abusa novamente para fazer algo que talvez tu não queira fazer daquela forma que vai ser feita, ou que o teu corpo tá dizendo que não quero, não é assim. E aí eu preciso fazer o que é para ser feito, porque adultos fazem o que é para ser feito. Só que essa frase, ela é muito mal interpretada, vamos dizer assim. Por quê? Porque quando eu recebo, tem que fazer o que tem que ser feito. É como se fosse uma afronta, é como se fosse alguém tá te instigando, uma provocação, é uma frase provocativa. E todo mundo recebe e interpreta ela como assim, não importa as consequências, eu quero ser adulta, e eu sendo adulta preciso fazer o que tem que ser feito. Só que essa frase, o precisar fazer o que é que tem que ser feito, visto da interpretação certa de forma saudável, é o que de fato eu preciso, é reconhecer as emoções. Então, assim, se eu estou exaurida, eu vou lá e vou continuar me acordando todos os dias 4 da manhã, tomando meu banho gelado, fazendo afirmações que pro meu cérebro não tá fazendo sentido. Eu já tô fazendo há 1 mês e não tô vendo mudança, mas eu tô persistindo naquilo, em algo que está me abusando. Tu me desculpa, mas isso não é fazer o que tem que ser feito. Fazer o que tem que ser feito é o que tem que ser feito. E o que tem que ser feito nesse momento? Prazer ou privação? Acolhimento ou paciência? O que eu estou sentindo? Tu sabe identificar aquilo que tu tá sentindo? Tu sabe separar o que são fatos e o que são coisas emaranhadas em emoções e que tu criou uma história na tua cabeça? Tu sabe dividir o que são as tuas emoções primárias e secundárias? Tu sabe entender de fato o que tá dentro de ti? O que tu tá sentindo e da onde isso desencadeou? Ou tu simplesmente tá ouvindo o teu ego, aquela voz da tua cabeça dizendo, você é adulto, faça o que tem que ser feito. E aí tu vai lá e te abusa. Aí tu quer um dia todo produtivo, tu cria toda uma agenda, não tem espaço para todas as tuas coisas, e aí tu acha que tu é uma super poderosa, porque tu conseguiu. Só que no fim da noite, tu deita com aquele vazio no peito. Porque a tua criança, de fato, dentro de ti, essa criança que tu ainda tá negligenciando e tu tá deixando os outros mandar nela, porque ainda está obediente e ferida, que é aquela criança que precisa do teu acolhimento, que precisa da tua amorosidade para prosperar, tu tá fazendo como é que eu vou dizer assim, uma ferida velada nela, porque tu tá vendo que tu tá acatando as ordens de uma pessoa que nem te conhece, que não sabe da tua história e que tu só te identificou com o comportamento e tu tá trazendo aquilo que ela falou como verdade. Tu não tá ouvindo de fato teu corpo. Eu vou fazer o que é pra ser feito. O que é pra ser feito, aquela pessoa disse que é pra fazer XYZ. Então eu tô fazendo XYZ. Mas eu tô tendo uma dificuldade. Tem dias que eu procrastino. Mas eu procrastino por quê? Porque isso é verdadeiro pra mim? É isso que eu preciso nesse momento? É assim que de fato eu vou prosperar? Cheia de privação, cheia de crítica, cheia de negligência? E a tua criança dentro de ti,
ela continua se retraumatizando e ferindo, porque não tem um acolhimento ali, aonde eu falo, puxa, o que essa procrastinação tá querendo me dizer? Não tem uma pausa para reflexão, tem uma coisa atrás da outra. Não tem uma pausa para pensar, puxa, o que eu quero fazer a partir de agora? O que me deixa feliz, entusiasmada? Como que eu posso reorganizar o meu ritmo, o meu dia, para que eu tenha espaço e tempo para mim? Todo mundo se orgulha de dizer, ai, uma correria, fulana, ai, que saudade, vamos marcar qualquer dia desse, ai, a minha vida tá uma correria. Quando sai essa palavra, é um orgulho de estar numa correria. Por quê? Porque dentro da tua família acreditava que quem descansa é vagabunda? Que é preguiçosa? E por quê? Entende? Então, assim, a birra não é da criança interior, não é da prosperidade. A procrastinação não é porque tu tá na tua criança. A gente sempre vai estar na nossa criança porque a nossa criança ela é integrada a nós. Só que tu está reeducando, né? E tratando a tua criança como tu gostaria de ser tratada ou como tu acha que deveria. É basicamente tu ter um filho e tu deixar que qualquer pessoa da internet diga, não, deixa ela lá no cantinho do pensamento, ela tem que crescer forte, não dá pra ser mole com ela não. Ela tá procrastinando por quê? Porque logo ela vai fazer birra, porque logo ela vai estar comandando a tua vida e mostra que quem manda é tu. Porque tu é foda, porque tu é poderosa. E quem quer comprar poder é porque não tem esse poder dentro de si. Porque quem tem poder, quem tem dinheiro, não usa o seu tempo para provar que tem dinheiro, para mostrar que tem dinheiro, para mostrar que tem poder. Quem tem isso não mostra. Só quem não tem que quer expor, que quer mostrar poder. Porque o poder pessoal, ele não é uma habilidade, ao contrário de que todo mundo pensa. Ele não é uma habilidade, ele é uma forma que a gente tem dentro da gente, que é essa energia prânica, do quanto a gente consegue sustentar energeticamente. Então, quanto mais energia prânica, mais energia sexual, mais alinhada, mais a sustentação eu vou ter de energia também da prosperidade, do dinheiro. Porque quem não tá cansada, exaurida e exausta, consegue ter uma sustentação energética, consegue ter uma base, mas quem tá muito cansado não consegue, não sustenta. E o dinheiro também, ele vai oscilar, porque no momento que as minhas emoções oscilam, que eu não estou mais trabalhada ali na razão e sim muito mais na emoção, aonde qualquer coisa me atinge, eu não tenho uma base energética sólida, onde qualquer coisinha que o outro faz me atinge, obviamente que o meu dinheiro ele vai oscilar com isso. Por quê? Eu vou usar o meu dinheiro para qualquer coisa vai me mexer, vai me chatear. E os nossos maiores medos, a maior tristeza que a gente sente, não é por causa das perdas, não é porque a gente tem ou não tem as coisas, é porque isso, né, a tristeza ela surge quando ela tá sinalizando que tu tem um limite. Por quê? Tu acha que o teu papel, né, como é que eu vou dizer assim, a internet ela vende algo que tu pode ter tudo. E quando tu faz os movimentos que te dizem e tu não tem, tu fica triste, tu fica desanimada, tu quer desistir. Por quê? Tu não te apega aos fatos, tu te apega à forma que tu te sentiu. Tu te apega àquele lugar ali que tu olhou, criou uma expectativa e ele é um lugar de ilusão. Então, quando a gente aceita as coisas, quando a gente entende que as coisas são como são e que talvez não seja o momento ainda, né? A aceitação, ele é esse rompimento com a ilusão, que é a ilusão do ego, daquilo que te prometeram, das projeções, expectativas que tu criou em relação a um curso, porque falaram que é só aplicar que vai dar bom.
E aí tu tá sempre em busca de uma coisa a mais, ao invés de olhar para si, entender a si mesmo e aí fazer um movimento a partir de si. Tu vai buscando aprender coisas fora e te sobrecarregando de coisa, tentando aplicar. Por quê? Porque tu tá triste com algum resultado que tu não teve, porque tu tá com tu tá com essa fragilidade, né? A ferida da fragilidade de admitir que tem um limite, que tu não conseguiu fazer aquilo que tu esperava e que não tem problema nenhum tu ter o limite. Só que dentro da tua mente é inadmissível, é uma rigidez dentro de ti. Só que quando a gente rompe com essa ilusão e aceita a nossa realidade como ela é no momento, e que tudo com o tempo pode mudar, a gente consegue acessar essa serenidade emocional, essa paz interior, e a gente não fica mais lutando contra, né? Então, assim, a alegria, ela traz essa satisfação, né? De como e onde a gente tá. Mas a tristeza, ela traz esse desânimo, né? Ele é reativo ao que eu tô vivendo. A emoção, ela é única, ela é exclusivamente de cada um. Mas tu precisa olhar para os fatos, né? Os fatos daquilo que realmente é. Ah, eu não consegui fazer porque eu sou burra, porque eu não sou boa o bastante, porque eu não sou igual fulana, então eu me sinto fracassada. Não, se apega aos fatos. Tu consegue nomear aquilo que tu sente? Então, não entra mais nessa caixa aí de que a criança está governando a minha vida. É muito mais importante tu te entender, tu saber quem tu é, o teu ritmo, o teu propósito, aquilo que te entusiasma, aquilo que te alegra, focar nas tuas pausas, do que tu simplesmente tentar ludibriar as coisas e romper com limites. Todos nós temos limites e esses limites vão ter que ser respeitados, né? Porque quando tu entende e tu aceita essa fragilidade de que não tem o que tu fazer, tu tá limitada nesse momento e que tu só tem que levantar uma bandeirinha e falar, ok, estou impotente, é uma libertação. É onde tu vai romper com essa ilusão do ego, porque só o ego é alimentado por poder, né? E todo feminino ferido, ele foge dessa dor. Então a dor de olhar que talvez eu esteja frágil nisso. Talvez eu esteja, né, sem o meu poder pessoal. Talvez eu tenha que alinhar uma coisa muito mais fácil. Às vezes tu só tem que focar em alinhar os teus chakras, né? E não ir toda essa coisa de achar que é falta da mãe, é falta do pai, porque o leite materno da vida, porque o dinheiro, porque isso, porque aquilo. Porque é muita informação cruzada. E de fato, só esse trecho, um vídeo ali de 30 segundos, 1 minuto, que fala sobre um comportamento que tu te identificou, é uma coisa muito rasa de uma vida toda, de uma vida inteira, de detalhes de uma vida inteira, que não é resolvido tu entender e tu achar que vai ser a desculpa para todas as os meus problemas, os meus desafios, é olhar para isso. Só que, às vezes, a gente está endeusando tanto uma pessoa, só porque ela é inteligente, só porque ela tem dinheiro, só porque ela está mostrando uma vida que tu também almeja, que ela é uma inspiração para ti, e a gente não está fazendo o melhor que a gente pode fazer, que às vezes é olhar com gratidão e honra para a mãe e para o pai, para as pessoas que limparam a tua bunda, por exemplo, quando tu era pequena, e ainda fica achando que eles devem alguma coisa. Mas aí uma pessoa desconhecida, só porque ela tem dinheiro, e teu pai e tua mãe são pobres, que não te deixaram nada, que não te deixaram uma colher de herança, aí eles são um problema da tua vida. Aí tu vai pagar uma pessoa pra ela botar um monte de caraminhola na tua cabeça e que no final não vai resolver nada. Por quê? Aí até tu pode conseguir dinheiro, mas o vazio, ele nunca acaba dentro de ti. Então,
É isso, minha gente. É isso que eu queria dizer, é isso que eu queria falar sobre a criança interior, que ela é um buraco muito mais embaixo, assim como o feminino é um buraco muito mais embaixo. É um mergulho profundo para dentro de si. Não vai ter um momento de chegar lá. Tu não tem como controlar tua criança interior, porque senão tu vai estar replicando e negligenciando as mesmas dores da tua criança. Então é tudo fazer esse rompimento. Se hoje algo tá te deixando triste, desanimada, reconhece essa limitação, rompe com essa ilusão do ego. Que tu tem sim uma limitação. E que tu vai saber lidar com ela, que tu vai olhar para a realidade, que tu vai começar a botar o teu pé no chão e manter a realidade que tu pode manter, ter aquilo que tu pode manter. E aos poucos tu vai construindo mais a tua base sólida e a partir dela tu vai conseguir mudar a tua realidade. Todos os dias um pouquinho mais. Então, um beijo, um bom dia para vocês e curte aqui, comenta, fala muito, vê o que tu achou disso aqui, para eu trazer mais desses natcasts, desses pensamentos soltos por aqui, e a gente se vê por aí.